Aqui o que já alterou, ó, Porto Alegre já alterou, Rio de Janeiro já alterou, São Paulo já alterou também. São leis que já alteraram para atender isso aqui. Então, com as novas ações do município em vigor, o ISS passa a agir nesse município, sobre download streaming, no local do serviço do município para o qual deverá ser o ISS nas hipóteses trazidas pela Lei Complementar 157. Naqueles serviços que eu passei antes, aí tem autorização municipal para cobrar o ISS sobre aquele serviço no local onde eles são, onde está o tomador. Curitiba. Nesse caso, desculpe só um parênteses. Nesse caso, como São Paulo, Rio de Janeiro já regulamentou, e eu Isso. estou aqui, vou prestar o serviço para lá, eu vou ter que recolher lá? Deve ser, se for, sim, deve ser a legislação de lá, né? O meu município não regulamentou ainda, vou ter que recolher lá. Não, mas daí você, é onde esteve o tomador, né? Você tá, se você está lá, você está sujeito à legislação de lá daí. Pois é, mas tudo bem, só que o meu município não regulamentou ainda, ele vai querer o ISS aqui, que ele não é devido no local do prestador para o meu município ainda. É, boa pergunta. É. Mas a princípio vai dar uma confusão. Teoricamente, pela lei complementar, é onde está o tomador. Daí o município não poderia cobrar aqui, entende? De Curitiba, É, mas não poderia cobrar aqui. É, ele está alterando já alguma coisa. Então já tem um projeto de lei do município que está aqui, já está alterando alguma coisa. Mas a princípio seria devido lá, porque lá vai te cobrar com certeza. mas tem que entrar com uma ação. Vai ter que dar esse. A princípio, eu imagino que ele não venha cobrar aqui também duplicidade daí, não tem sentido, né? Porque mudou a legislação complementar. Ela fala, claro, tem que regulamentar, mas os municípios que já regulamentaram, eles não estão sujeitos à aplicação da regulamentação que eles fizeram, eles atenderam a lei complementar que foi feita, né? Então essa é a ideia. Então, Curitiba tem um projeto de lei que está na Câmara Municipal no dia 11, foi encaminhado para a Câmara Municipal no dia 11 de outubro, não viu que alterou de lá para cá. Fixa ali que está mínima em 2%, devendo alterado o local de cobrança de excessos para o município do tomador de serviço em relação às atividades de plano de saúde e todas aquelas atividades, ele também vai alterar o local de cobrança do ISS. Aí aquela questão que você comentou, já fica regulamentada por conta disso, né? É bem provável que ele vá alterar esse ano esse projeto de lei ainda para já poder valer para o ano que vem. Que, na verdade, ele tem que ter os dois princípios, da autoridade e da 90 dias. Tem que ter os dois. Então, tem que fazer já para valer para fevereiro ou março do ano que vem, senão ele não consegue fazer isso daí. Vai ter que esperar daí mais um ano para poder cobrar esse novo ISS. Então, aqui é mais a título de notícia, não tem nada ainda efetivo em Curitiba, mas está em andamento esse projeto aqui. Então, acompanhe ele ao longo desse ano, deve acontecer uma coisa até o final do ano, muito provavelmente. Aqui, rapidamente, Base Erosion do Profit Shifting, que é o projeto BEPS, que seja um negócio mundial, que o que tem? Internacional que visa a correção de falhas do sistema de tributação internacional. Então, um país tem uma tributação mais favorecida que o outro, ele procura coibir isso daí, com acordos entre os países. Foi feito por GV em 2013, e aos poucos os países vão aderindo ao BEPS. Então ele tem como a base como combate às demoras fiscais, as práticas tributárias prejudiciais com base na transparência e na substância. Divisões do transfer pricing, que é bem provável que vai acontecer aqui também. Metodologia de coleta e análise de dados entre os países. Então e também precisar que os contribuintes divulguem acordos de planejamento tributário agressivo. Já tem país que, se eu vou fazer um planejamento tributário, eu sou obrigado a pedir autorização para o fisco antes. Isso aqui no Brasil ainda não está vigente. Tentou um tempo atrás, não deu certo, medida provisória, e acabou não sendo convertido em lei. Mas é uma tendência por conta desses acordos internacionais que tem aqui. Então, o Brasil já vem aplicando algumas práticas desses acordos que ele fez. Obrigatoriedade de identificação do beneficiário final, no CNPJ. Se eu tenho um beneficiário final fora do país, eu sou obrigado a informar até a última pessoa. Tem uma empresa aqui no país, que tem um sócio estrangeiro, que é uma pessoa jurídica. Aí eu informo meu sócio estrangeiro no meu CNPJ. Aí não adianta, não paro para aí. Quem é o dono da jurídica lá fora? É outra jurídica. Quem é o dono dela? É o João. Então eu vou informar até o beneficiário final da empresa que tem aqui no país. Já sou obrigado a fazer isso no CNPJ hoje. Contas financeiras. Já tem um padrão de informação. Já tem um padrão de informação na relação às obrigações, às contas financeiras de banco. Já tem um padrão mundial de informação entre os bancos. Para quê? Para ter um cruzamento disso daí. E aqui daí, em agosto de 2017 desse ano, ocorreu o Congresso Nacional, no Rio de Janeiro. Ampliar a transparência de fisco, então, de responsabilidades, né, que foi tratado nesse congresso. Ampliar as medidas de transferência entre o fisco e o contribuinte. E aqui o Brasil se obrigou a trocar informações a partir de setembro de 2018. E elas podem alcançar
16 e 17. Então, informações que eu tenho aqui saldos e pessoas fora do país têm saldos aqui, eu vou ter que informar para os países quais são as pessoas e qual é o saldo dele. Então, isso aqui já vai começar agora, nesse ano, o Brasil, por conta desses acordos, a fazer essas informações. Então, o Brasil se comprometeu a 5 ações, dentro de um acordo gigante de ações, 5 a aplicar. Combater o modo eficaz das práticas tributárias prejudiciais, transparência de substância, reexaminar a documentação de preço de transferência. Então, provavelmente vai ter alguma coisa de preço de transferência no ano que vem, alterando alguma coisa, método de cálculo e tudo mais. Tomar mecanismos de solução de conflitos mais eficientes, mandar desenvolver instrumentos multilaterais. Então, vai ter mais informações, vai ter uma troca de informações maior entre o fisco, seja daqui para lá, seja de lá para cá. Teve o programa de repatriação que teve o ano passado, já foi para regularizar um pouco isso, então agora aqui já está, aqui em setembro já vai começar a ter troca de informações, eu vou mandar e vou receber também informação lá de fora. E vai, como eu falo, ela pode não se limitar só a 17 ou só a 18, e sim a 16 também. Aí, nesse mesma linha, falando um pouquinho do transfer price. Então, por conta desse congresso que teve agora na OCDE, o Brasil precisa adequar o seu regime tributário. Então, possivelmente ele vai ter alteração no método de cálculo do transfer price. Nosso cálculo não é muito bem adequado, os métodos que tem método que é difícil de aplicabilidade, então talvez o fisco venha a alterar esse método de cálculo do transfer price nos próximos do ano, talvez em 2018. Não tem nada, não vi nenhum projeto de lei em relação a isso ainda. Só tem notícias que talvez por conta desse acordo, desse congresso que teve agora em agosto, venha a se alterar isso daí. Então, o princípio do Arnett consiste em tratar para empresas vinculadas como se não fossem vinculadas. Porque acontece, empresa vinculada uma com a outra, eu sou dono da empresa lá de fora, muitas vezes o que eu fiz procura evitar aqui? Que eu pratique preços entre a minha parceira lá fora para escolher o local onde ficar o lucro onde tem menos tributação. Por exemplo, aqui tributa o imposto de renda, o lucro em 34%. No país X, lá tributa em 10%. Então, operação comercial daqui para lá, eu vou deixar que o lucro fique lá e não aqui. Então, eu faço operação com valor diferente do mercado para que, se eu estou vendo com preço bem alto para ele, para ter prejuízo, aliás, bem baixo para ter prejuízo aqui, ele ter lucro lá. Ou compro com produto bem baratinho, bem caro, para ter prejuízo aqui e lucro lá, porque lá é menos tributado. Então, a ideia é evitar isso aí. Porque eu só faço isso porque eu sou vinculado, eu escolho onde eu quero ficar o lucro. Agora, se for empresas concorrentes, cada um pratica seu preço e daí não tem essa escolha do local da tributação. Então, o objetivo do transfer price é justamente evitar isso aí. Então, não vi nenhum projeto de lei ainda, mas, por conta dessa conferência que teve em agosto, a tendência é alterar alguma coisa para o ano que vem. Falar um pouquinho da reforma tributária, que tanto se fala aí. Veja bem, tudo que eu falei até agora aqui para trás, tudo que eu falei, via de regra, tinha um projeto de lei, já tem um dado vigente. Então, são coisas efetivas que vão acontecer. Agora, aqui, a reforma tributária é tudo especulação. Eu peguei projetos e tal, para dar uma explanação para vocês. Talvez, na hora da aprovação, mude completamente. Que tem essa intenção do governo que ele pretende fazer, que nem a reforma previdenciária. O projeto original é já tem hoje, já tem agora a mini reforma tributária, já estão flexibilizando um monte de situações. Então, aqui, a ideia, então, não vou entrar talvez em muito detalhe para a gente não perder tempo com isso, é só para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, como todo mundo sabe, o sistema tributário nosso é complexo, não temos a menor dúvida disso. Então, a ideia da reforma é simplificar, sob maneira, o sistema. Essa é a ideia da reforma tributária. Eliminar alguns tributos, deixar alguns, criar outros, mas de maneira mais simplificada. E, claro, vai ter um regime de transição entre o antigo e o novo regime. Não vai sair de imediato. Ele vai levar alguns anos para acontecer essa transição, senão dá um impacto muito forte para todo mundo. Então, vai ser gradativa a reforma tributária. Quem está se fazendo, por exemplo, ontem eu vi que a Previdência já está prevendo 12 ou 15 anos de até chegar na idade final de aposentadoria, que é 62, 65, se não me engano. Então, vai ser gradativa essa evolução. Aqui também a ideia é que essa reforma ocorra de forma gradativa também, porque automaticamente, se eu estou reformando o tributário, eu vou tirar. Se eu acabar com o ICMS, por exemplo, os estados vão reclamar, te dar algo em troca. Vou criar um tributo federal que vai pagar uma parte para o fisco estadual. Então, tem todo o envolvimento de repartição da receita que complica essa reforma. Ele também quer redistribuir as competências. Tributos que são de competência estadual, passar para o município, por exemplo, e ter
que a gente falou agora há pouco. O TCMD tem competência estadual, a ideia é passar para os municípios. Então, ele vai... Como é que está essa reforma? Foi apresentada na Câmara dos Deputados a emenda complementar em agosto agora, a emenda de reforma. Não vi evolução dela de lá para cá, mas tem uma proposta de emenda complementar já em agosto na Câmara dos Deputados. O que é essa emenda? Eu peguei o projeto, o que ele trata principalmente? Extinção dos tributos IPI, IOF, Contribuição Social, PIS, PASEP, COFINS, Educação, Combustível, ICMS e ISS. Iria acabar com esses tributos. Decretaria 2 tributos. Um sobre bens e serviços e outro sobre imposto seletivo, sobre consumo. Então, teriam 2 tributos criados em substituição a todos os anteriores. Então, daria uma simplificada na forma de tributação. Então, o imposto sobre bens e serviços ainda não tem uma alíquota definida nesse projeto de lei, não está com uma alíquota definida. Ele tem alguns setores que são isentos do imposto por bens e serviços, mas terão imposto seletivo. Energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas, veículos, pneus e autopeças. Já são setores que hoje, na sua maioria, são supertributados. Energia elétrica, ICMS é um valor bem alto, combustíveis. Então, ele vai ser do imposto dos bens e serviços, vai ter um imposto seletivo, com uma alíquota mais expressiva para esses itens aqui. Para ele poder trabalhar, são teoricamente supérfluos na visão do governo, então são mais tributados. Aqui daí o que acontece? A CSL vai passar a agregar o imposto de renda, o ITR, o ITCMD será destinado para os municípios, os estados terão, então a União controlará o imposto de renda, quando ela já controla hoje, a CSL vai ser absorvida pelo imposto de renda, o imposto seletivo, que é aquele que a gente falou aqui anteriormente, esse aqui é de competência, esse aqui é de competência federal, esse aqui vai ter de competência estadual. Então, vai ficar o ITR também, o ITCMD, a arrecadação vai ser do fisco federal, porém vai ser destinada para o município, o tributo arrecadado, e não para o Estado, como é hoje. O Previdência fica sobre a folha de pagamento, fica com o fisco federal. Estado vai ter o Imposto Bens e Serviços, que absorve o PIS, COFINS, IOF, auxílio combustível e tudo mais, ICMS, ISS, e vai ficar, então, o Estado vai ter só o IBS, sobre bens e serviços, e o IPVA, e a contabilidade e taxas. Então, vai ficar mais reduzido o número de tributos do que a gente tem hoje. E o município fica com o IPTU, ITBI, e iluminação pública e transferência previdenciária e taxas cabíveis a ele. Então, ficaria mais simplificado o nosso sistema tributário. O texto não fala nada em relação ao Simples, então o Simples permaneceria como está. Não fala também de pessoa física, permanece também como está. Ali que eu já falei, o imposto de renda vai ser absorvido pela CSL, aliás, a CSL vai ser absorvida pelo imposto de renda, então vai ter um tributo só sobre o lucro. Transição, 15 anos, é o que está previsto. Então, ao longo de 15 anos, vai ser feito gradativamente a eliminação de um tributo e acrescido o outro. Então, vai dar um trabalho, ter coisa duplicada ao longo de 15 anos aí, até eliminar totalmente. A tendência é que eles já criem tudo agora e vai eliminando PIS e COFINS, eliminando depois, tudo mais situação. Mas isso aqui é tudo projeto, não tem nada muito concreto em relação a isso. Aí, a imposto seletivo, obedecer a regra da anterioridade nonagesimal. Imposto seletivo vai incidir na importação, não vai incidir na exportação. Diferenciadas, o seletivo vai ser diferenciada, porque dependendo do serviço, eu vou dar uma alíquota diferenciada. Critérios e partidos dos estados será definido em lei complementar. Então, qual é a parcela dele que vai para os estados? Ainda não foi definido nada. Aos estados federais cabe 20% da arrecadação do imposto seletivo. Então, o seletivo, 20% vai para o estado e para o Distrito Federal. E do seletivo, aqui, então, a princípio, vai 20%. Deixa eu ver aqui. Mas não está... Isso. Então, 20% a princípio vai para os estados. Bens e serviço será instituído por lei complementar, uniforme em todo o território nacional, então vai acabar essa guerra fiscal do ICMS ser diferente dos estados, o imposto estadual vai ser igual em todo o estado, vai ser usado por lei complementar, cobrança em todo o território nacional, centralizado no único estabelecimento.
Então, a ideia é ter só, basicamente, principalmente esses dois impostos. O bens e serviço e o imposto seletivo. Um de competência estadual, outro de competência federal. Aí o imposto de bens e serviços incidirá nas importações, locações e cessões de bens e direitos, frações de bens intangíveis e direitos. Não incidirá nas exportações, então permanece não tributando as exportações, sobre mera movimentação e intervenção de valores, créditos, direitos de natureza financeira. Então, como se fosse a CPMF ou IOF, não vai ter. Prestação de serviço de comunicação, modalidade geral de difusão sonora, também não vai ter incidência do IBS. O que mais aqui? Arrecadação. Aí não vai poder ter qualquer benefício fiscal pelos estados, para acabar com essa guerra fiscal entre os estados, exceto para alimento, medicamento, transporte público e bens ativos imobilizados. O restante não vai poder ter qualquer benefício fiscal em relação a esse imposto. A arrecadação e fiscalização cobrada pelo Superfisco Nacional, que será daí composto pelos estados, municípios, para ter uma maior efetividade na cobrança desses tributos. Aqui mais a repartição da receita não é tão assim relevante, que talvez isso venha acabar mudando em relação ao imposto, parte vai para a União, parte vai para o Estado, parte vai para o município. Já tem uma ideia nesse projeto para talvez tentar aprovar isso, com certeza vai sofrer alguma alteração no decorrer da sua aprovação. ITCMD que eu já falei, então vai tentar vai ser de competência federal, além daqueles projetos que a gente viu lá, daqueles 6, tem também nessa reforma tributária tratando do ITCMD também. Então, tem aqueles projetos que estão parados e tem agora a reforma tributária que também fala do ITCMD. E nessa aqui ela fala, o doador que tiver domicílio ou residência exterior também vai ser alcançado, que hoje não poderia ser alcançado. Falecido possuía bens ou era residente domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Também não era abarcado pelo ITCMD hoje, que é um imposto de competência estadual, não poderia pegar eventos ocorridos no exterior. Apesar da competência da União, toda a sua arrecadação será dos municípios. Então, o imposto destinado hoje é para o Estado, hoje é cobrado e regulamentado pelo Estado, vai ser cobrado pelo Federal e repassado para os municípios. Aí vai ter lei complementar definir como é que vai ser feita a partilha entre os municípios desse recurso feito. IPVA, a princípio não vai mudar, terrestre e tal, não tem muita alteração em relação a isso daí, vai ficar mais ou menos como está o IPVA. Aqui, daí claro, como toda reforma, já está se falando de uma reforma alternativa. Então, mais simplificada é essa proposta ali em agosto. Então, aqui, o governo já sabendo pela dificuldade que vai ter de aprovar a reforma tributária, já se fala há anos nela, já está pensando em fazer uma reforma tributária alternativa. Então, tem matéria de dia 14/11 agora aqui que fala, o governo estuda a reforma tributária simplificada. Aí eu dei uma olhadinha nela, o que ela trata? Então, o governo quer simplificar, o plano alternativo prevê estudo de apenas 2 tributos. A União arrecadaria a indústria apenas a saída do produto acabado e do varejo somente a venda do consumidor final. Seria um pouco diferente daquela ideia do tributo. Antes da produção não haveria tributação para a indústria, mas o setor também deixaria de ter direito à conversão de crédito. Isso aqui são só notícias, eu não tenho um projeto de lei para analisar com mais detalhe. No outro aqui, a gente tinha um projeto de lei para olhar. Agora aqui peguei só notícias de jornal, o que a gente vê para tratar alguma coisa, não se tem nada ainda, está em estudo essa questão ainda da mini reforma tributária. A arrecadação do varejo seria compartilhada com municípios para substituir o ISS. ICMS permanecia, mas o PIS e COFINS, CID e ISS seriam eliminados, então ficaria o ICMS na reforma plena não, o ICMS também desapareceria, que fica o ICMS, mas tira o PIS, COFINS, a CID e ISS, a alíquota sendo analisada, e tudo será controlado por meio do SPED. O SPED tem toda a informação lá, é fácil de controlar pelo próprio SPED. Então, aqui eu não tenho muito mais detalhes, aqui, porque como eu falei, são notícias de jornal que a gente vem acompanhando, são notícias recentes, da semana passada que teve em relação a isso daí. Também tem se falado muito na alteração do PIS e da COFINS. Já vem tempo que o governo vem falando do PIS e COFINS, tem várias apresentações da Receita Federal em relação ao PIS e COFINS. Então, aqui teve uma notícia que saiu agora, 11/10, equipe econômica prepara MP que eleva a alíquota do PIS e da COFINS. Então, a alíquota do regime não cumulativo são de 11,65 e 7,60 para PIS e COFINS efetivamente. Considera um alíquota total de 9,25. Vai aumentar para 10, teoricamente, esse valor que se prepara. Por que o governo está fazendo isso? Uma decisão recente do STF em março,
em que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Claro, teve embargos de declaração oposto agora, está em análise para o STF, mas a tendência é que o governo, tudo indica que o governo vai perder, já perdeu essa questão. Embargos não tem muito o que mudar na decisão, embargos talvez venha até não ser analisado. Então, o governo já viu essa perda da arrecadação que vai ocorrer, porque baixou a base de cálculo, ele tem compensado de alguma forma isso, talvez aumentando a alíquota, desse 9,25 para 10, o 10,5 para compensar essa diminuição da base de cálculo. E daí eu manter a arrecadação e reformar a PIS e COFINS, unificação de uma alíquota única. Já se falou também em acabar com o PIS e COFINS, gerar um imposto único com uma alíquota maior, que os dois são idênticos, na verdade. O PIS e COFINS, a forma de apuração é exatamente a mesma, só tem alíquotas diferenciadas, nada mais que unir os dois, fazer um imposto único com a mesma sistemática. O que está se pensando aqui, então, unificação das contribuições, e a proposta é tornar elas não cumulativas para todos os segmentos. Que hoje o que acontece? Lucro presumido, eu estou no regime cumulativo, minha alíquota é mais baixa, eu não tenho crédito. Lucro real, via de regra, regime não cumulativo, eu tenho alíquota 9,25, mas eu tenho crédito sobre algumas rubricas, algumas despesas que eu tenho que incorro, não são sobre todas. Então a ideia é, o governo vê que, já se falou várias vezes em aumentar a alíquota do PIS e COFINS para quem está no presumido, porque 3,65 é bem abaixo do que a empresa do lucro real acaba pagando. Apesar dela ter crédito, mas a alíquota efetiva dela, ela não paga 9,25, ela apura com essa alíquota, mas por conta dos créditos, ela acaba pagando uma alíquota de 5% a 6% mais ou menos, a alíquota efetiva. Então é maior que o 3,65. Então o governo já pensa em aumentar essas alíquotas. O que está pensando aqui na proposta? Base de cálculo. Hoje, como é que é? Diferente do valor agregado. Igual ao valor, então o modelo proposto é igual ao valor agregado. Então, via de regra, a base de cálculo vai ser a mesma do valor que eu... Principalmente a questão dos créditos. Hoje o crédito do PIS e COFINS, ele é restrito ao crédito fiscal. Por quê? Nem tudo que eu compro me dá direito a crédito. Só que a minha base de cálculo, nem tudo, eu não tomo crédito sobre o que efetivamente a outra pessoa pagou de PIS e COFINS. Por exemplo, quando compro matéria-prima do Simples ou do presumido, ele paga 3,65, eu tomo crédito, no lucro real toma 9,25. Então, não é o valor efetivamente pago por ele. A ideia é que ele seja, então, ele vai deixar de restringir o crédito e vai ser amplo o crédito. Então, tudo que eu comprar e olhar na nota fiscal, o PIS e COFINS lá, eu tomo crédito. Então, vai ser já mais obrigatório a informação do PIS e COFINS na nota fiscal e daí vai ser igual ao ICMS e IPI. Eu olho a nota fiscal, vejo o crédito e tomo crédito. Vai ser um regime não cumulativo puro, porque hoje o PIS e COFINS ele acaba não sendo, porque nem quando compro o presumido do Simples, ele não paga aquele PIS e COFINS. Mas eu tomo crédito a 9,25, então não é o mesmo valor que ele pagou que eu tomo crédito. Então a ideia é, isso que causa uma imprecisão, causa uma diferença do valor pago, e então vai ser o mais objetivo, igual ao valor pago na etapa anterior e com destaque. Então vai ser destacar a nota fiscal, PIS e COFINS, e vai ser igual ao ICMS e o IPI. Essa é a ideia da proposta. Então, aumentar a alíquota e também deixar ele igual um crédito, um regime não cumulativo mais puro. Exato. Aquilo que eu olho, que eu paguei, eu tomo crédito. Aí não vou olhar se é matéria-prima, se não é, pouco importa. Eu vou tomar, se eu paguei pela empresa o PIS e COFINS, eu tomo crédito dele. Essa é a ideia inicial. Vantagens. Ampliação do direito de crédito para o contribuinte. Tinha que ter a vantagem para o contribuinte, ampliação do crédito. Tá? Então, incidência do valor real agregado na empresa, aumento da competitividade nacional, vantagem para a receita, redução da suspensão de litígio jurídico. Tem muita discussão hoje em relação a crédito de PIS e COFINS. Uma vez que vai ser o valor efetivamente pago, essas discussões se acabam. E controle tributário mais efetivo, com destaque na nota fiscal. Então, o fisco vai olhar, está na nota fiscal, ótimo, toma o crédito. Não está, não pode tomar o crédito. Então, essa é a ideia de dar uma reformulada no PIS e COFINS, deixar ele igual para todo mundo e um regime não cumulativo puro, igual o ICMS e o IPI. Mas, oi. Isso. O embargo foi, se não me engano, acho que em agosto ou setembro, se não me engano, feito embargos. Na verdade, o governo entrou com recurso na decisão do STF
dizendo que ela tinha obscuridade e pediu que fosse reanalisada a decisão. Isso que está, então, ele embargou a decisão. Ele pede que, claro, não sei se ela tinha realmente uma obscuridade, eu entendo que não, ela está muito clara a decisão. Agora vai para a apreciação de volta do STF, para ver se vai ou não analisar o embargo e se vai ou não também modular o efeito. Que o fisco pede que os efeitos sejam modulados a partir do transjulgado da ação. Então, se ele falar modulou o efeito, daí, a partir de 2018, por exemplo, quem tinha ação até agora não vai aproveitar, aproveita só 2018 para adiante. Daí até lá já alterei a alíquota. Daí para o fisco não vai causar impacto financeiro. Essa é a intenção do governo. Retardar, então, ele entrou com embargos, vai demorar um tempo para analisar ainda, acho que esse ano não vai ser analisado, provavelmente, vai ficar só para o ano que vem. Até ele já alterou a legislação. E se, porventura, o governo também conseguir modular o efeito a partir de 2018, aí quem tinha decisão vai acabar não tendo ela, porque não vai conseguir aproveitar muita coisa. Exatamente. Então, o que a gente imagina é que o embargo não vai ser analisado e não vai ter modulação dos efeitos. Não tem sentido isso. Sabe? Então, já transitou julgado, já quem entrou com a ação, talvez module para quem não entrou com a ação. Agora, quem ingressou com a ação, desde lá de trás, vai ter direito a tomar o crédito. Isso que eu acredito que vai acabar acontecendo.